Olá, pessoal! Então, a nossa aula de hoje é sobre função polinomial de segundo grau, tá? A famosa função quadrática. Então, nós já aprendemos a função afim, que é a função de primeiro grau, tá? E agora, vamos aprender a função quadrática, ok? Prestem muita atenção que vocês vão perceber a diferença que existe entre elas. Uma das maiores diferenças que tem, é justamente no gráfico. O gráfico da função afim é uma reta, sempre uma reta. O gráfico da função quadrática vai ser uma parábola. Vocês vão perceber que ela é uma parábola, ela é uma volta, assim, ó, parece um U, ou virado para cima, ou virado para baixo, tá? Então, vamos ver tudo que nós precisamos aprender sobre a função quadrática. Prestem bastante atenção para não cometer nenhum erro, tá bom? Bom, então vamos recordar como era a função de primeiro grau, ou a famosa função afim, que é a que nós acabamos de aprender. Então, uma função de primeiro grau, ela tem essa estrutura aqui, ó. É um número que multiplica a incógnita, então a variável independente, e mais outro número que não está multiplicando a variável independente. Ou ainda, como a Pro disse quando a gente estava aprendendo função de primeiro grau, y é igual a 3x menos 7. Então, eu posso representar a variável dependente tanto com o f de x quanto com o y. Então, esse tipo de estrutura da função é aquela que nós já vimos. E elas sempre resultam num gráfico cuja função é uma reta, ou uma reta crescente, ou uma reta decrescente, tá? Bom, e quais são as diferenças, Pro, da função de primeiro grau para a função quadrática, que é a que a gente vai aprender agora? Então, vamos ver quais são as diferenças. Uma função de segundo grau, ou uma função quadrática, o que acontece com esse tipo de função? Olha como é a estrutura dela. Y é igual. Agora, a incógnita está elevada ao quadrado. Então, eu tenho numa função de segundo grau uma incógnita elevada ao quadrado, coisa que na função de primeiro grau eu não tinha. Então, a função de primeiro grau era a incógnita independente, ela não tinha expoente 2, ela só tinha o expoente 1, que é aqui em cima dela, que fica escondidinho mesmo. Agora, na função quadrática, nós sempre teremos que ter um expoente 2 em uma das incógnitas. Se eu tivesse o expoente 2 aqui também, o que eu teria que fazer? Somar esses dois monômios aqui, para arrumar essa função. Mas, se eu não tiver o expoente 2 em uma das incógnitas e tiver o expoente 2 na outra,
E isso aqui torna-se uma função de segundo grau ou função quadrática também, tá? E da mesma maneira que a função de primeiro grau, eu também posso representar a função quadrática usando o f de x ou o y, tá bom? Então, tanto faz eu usar o f de x quanto o y para representar também a variável dependente de uma função de segundo grau, ok? Bom, então vamos ver alguns exemplos de função quadrática agora. Então, a gente vai completar uma tabela de função quadrática para vocês perceberem a diferença que é quando a gente calcula, quando a gente completa a tabela da função quadrática ou quando a gente completava a tabela da função afim. Então, olha só, eu tenho aqui duas tabelas, tá? Uma delas aconta a lei de formação da função é y é igual a x ao quadrado mais 1, e na outra, y é igual a x ao quadrado mais x. Ô, Pro, isso aqui é um exercício só? Não, seriam dois gráficos separados, tá? Nessa parte aqui, a gente vai só preencher a tabela para vocês verem como que a gente faz essa conta. Mas depois a gente vai construir um gráfico inteirinho, desde o primeiro passo até a finalização, tá bom? Então, eu só vou ensinar para vocês agora como que constrói uma tabela. Como constrói a tabela quando a função é quadrática, tá? Bom, então, os valores de x nós vamos escolher, assim como a gente fazia lá na função afim, nós vamos escolher os valores de x. O Pro também pode escolher qualquer valor? Pode. O normal, o mais comum, é escolhermos do menos 2 até o mais 2. Agora, prestem atenção num detalhe muito importante aqui. Vocês vão reparar que o gráfico da função afim, da função quadrática, é bem diferente da função afim. A função afim, quando você finalizava o exercício construindo o gráfico, você ainda tinha a comprovação se você acertou ou não o exercício. Por quê? Porque quando você construía o gráfico, se todos os pontos ficassem dentro da linha que você passou com a régua, era sinal de que estava tudo certinho. Agora, quando se trata de função quadrática, essa comprovação ela não vem, pelo menos não vem com tanta clareza quanto a da função afim. Porque na função quadrática, vocês vão reparar que o desenho do gráfico parece um U, assim, ó, uma letra U, que é o que a gente chama de parábola. Só que essa letra U, ela tem que ser desenhada à mão livre, porque não tem uma régua que te ajude a fazer esse desenho. Então, quando a gente faz um desenho à mão livre, a gente sempre pode ser, como eu posso dizer, levado ao erro. Então, o nosso desenho à mão livre não vai comprovar se a gente acertou na conta. Pelo menos não tanto quanto a função afim comprovava, tá? Então, o que acontece aqui na função quadrática? Qual é a dica que a Pro dá para vocês? Primeiro, não dá para fazer uma função quadrática escolhendo menos de 5 pontos. É impossível. Na função afim, se você escolher até 3 pontos, ainda dá para ter uma função afim bacana. Agora,
para ter uma representação no gráfico bacana, né? Agora, no caso da função quadrática, isso não acontece, tá? No mínimo, 5 pontos. E qual é a dica que a Pro pode dar? Façam mais pontos possível. O ideal, o que a Pro gosta mesmo, no meu caso, quando eu vou construir gráficos, eu sempre escolho 9 pontos. Sempre, tá? Que é para garantir que a minha parábola vai ficar exatamente como ela deve ser. Se você quiser arriscar com menos pontos e depois qualquer coisa escolher mais alguns, tudo bem. Aí fica a critério de vocês, tá? Bom, então eu tenho aqui a função, então vou preencher primeiro essa tabela aqui, tá? Só para vocês verem como faz essa conta. Então eu tenho aqui a função y é igual a x ao quadrado mais 1. E eu vou escolher os valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, assim como a gente fazia na tabela da função afim, a gente vai fazer aqui. A gente vai preenchendo, trocando o valor de x pelo número que nós escolhemos para ser o x. E aí a gente faz a conta. Então, ó, no lugar do x eu vou colocar o menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado mais 1. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 mais 1, 5. Então, quando o x for o menos 2, o número que representa a imagem desse domínio, que é o menos 2, a imagem dele vai ser o 5, tá? Vamos fazer o mesmo cálculo agora para o menos 1. Menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Mais 1 com mais 1 dá 2. Então, para o domínio igual a menos 1, a imagem vai ser o 2. Agora o zero. 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado dá 0. 0 mais 1 vai dar 1, tá? Agora para o 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar agora o 1. 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado, 1. Mais 1, 2. Então, a imagem do domínio igual a 1 é o 2. Última agora. 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Então, eu tenho que o 5 é a imagem do domínio igual a 2, tá? Então, eu preenchi a tabela e, por enquanto, essa parte aqui do exercício era só para mostrar para vocês como fica a tabela da função quadrática, tá? Depois a gente vai preencher, vai construir vários gráficos inteiros ainda nessa aula. Mas, por enquanto, eu vou só mostrar para vocês como que a gente preenche a tabela mesmo. Então, vamos preencher essa outra tabela aqui, ó, de outra função. Y é igual a x ao quadrado mais x. Reparem, eu mudei pouca coisa se for pensar. Aqui era mais 1 e aqui é mais x. Mas vocês vão reparar que as respostas aqui vão mudar bastante coisa, tá? Então, vamos lá. Na primeira linha, o primeiro domínio que eu escolhi foi o menos 2. Então, eu vou colocar o menos 2 no lugar dos 2x que estão na minha conta. Então, aqui fica o menos 2 e aqui fica o menos 2, tá? Menos 2 ao quadrado dá 4. 4, eu tenho 4 e eu estou devendo 2 porque sinais diferentes fica menos.
Então, eu tenho 4 e eu estou devendo 2, o resultado dá 2, tá? Olha a diferença. Na outra tabela, quando eu usei o domínio igual a menos 2, a imagem deu 5. Agora, quando eu usei o domínio igual a menos 2, a minha imagem deu 2, tá? Então, às vezes muda um númerozinho, uma coisinha na lei de formação e já muda tudo, o meu gráfico muda inteiro, tá? Para o menos 1 agora. Eu vou fazer menos 1 ao quadrado mais menos 1. Então, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que vai dar mais 1. Eu tenho 1 e eu estou devendo 1, o meu resultado dá 0, tá? Agora vamos fazer a conta para o zero. 0 ao quadrado mais 0. 0 ao quadrado dá 0. 0 mais 0 vai dar 0 também. Ô, Pro, mas tem duas respostas iguais, pode? Pode. Na função quadrática, isso aqui pode acontecer e é normal acontecer, por sinal, tá bom? Bom, para o x igual a 1 agora, vai ficar 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1 dá 2. Olha aqui, repetiu novamente. Pro, não tem problema mesmo? Não, não tem problema. Vocês vão ver quando a gente estiver construindo um gráfico inteiro de função quadrática, vocês vão ver que não tem problema nenhum, tá? O próximo, com o x igual a 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 2 dá 6, tá? Então, nessa parte do exercício, a gente só preencheu as tabelas. Preencheu com 5 valores. Nós escolhemos 5 valores para x e preenchemos só para vocês verem como funciona, tá bom? Mas vamos fazer um exercício inteiro, desde a montagem da tabela até a construção do gráfico, para vocês entenderem certinho como funciona. Bom, então vamos construir o gráfico de uma função quadrática. Vamos ver como é que a gente constrói. Então, para a gente construir um gráfico quando a função é quadrática, a gente precisa seguir um passo a passo que na função afim não era necessário. Na função afim, o que a gente fazia? Só preenchia a tabela com os valores e os pares ordenados, preenchia a tabela e construía o gráfico. Aí deu uma reta, aí a gente só dizia se essa reta, se essa função era crescente ou se ela era decrescente. Ponto, era só isso. Agora não. Quando se trata de uma função quadrática, as coisas mudam um pouquinho de figura. Então, nós temos um passo a passo a seguir. Então, vamos ver o que é que a gente precisa fazer para conseguir montar um gráfico de função quadrática completo. Então, o primeiro passo. No primeiro passo, a gente vai completar a tabela dos pares ordenados. Então, vamos escolher 5 valores de abscissa, que são os valores de x, e, consequentemente, teremos 5 valores diferentes para as ordenadas, tá? Segundo passo, vamos encontrar os zeros ou as raízes da função quadrática. Professora, pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer isso? Não se preocupe, é muito simples, nós vamos usar algo que a gente já sabe fazer,
que é a fórmula de Bhaskara. Então, o segundo passo nós vamos encontrar os zeros ou as raízes. Terceiro passo, construir o gráfico, encontrando todos os pontos no plano cartesiano. E o quarto passo, definir a concavidade da parábola, se é concavidade para cima ou se é concavidade para baixo, tá? Então, esses são os 4 passos que a gente vai seguir por enquanto. Esses passos, eles não terminam por aqui, a gente ainda vai ter mais passos para seguir, que a gente vai ver só na próxima aula. Por enquanto, esses são os passos que nós vamos seguir, tá? Então, a gente vai construir alguns gráficos agora, seguindo todo esse passo a passo. E depois vocês vão construir os gráficos de vocês também, seguindo o mesmo passo a passo, tá? Então, vamos ver. Então, eu tenho aqui, ó, uma tabela e eu tenho o exemplo. Construa o gráfico da função. Então, a função é de reais para reais, tal que, olha qual é a lei de formação. F de x é igual a y, então tanto faz eu usar ou y ou f de x, que vai ser igual a qual lei de formação? X ao quadrado menos 4x mais 3, tá? Então, já vimos que esta função aqui é uma função quadrática, ok? Então, qual é o primeiro passo que a gente vai seguir? Primeiro passo, completar a tabela dos pares ordenados. Então, eu vou fazer a conta, eu escolhi aqui 5 valores de x, vou fazer a conta, vou descobrir quem é o y, quem é o resultado dessa conta, e vou montar os pares ordenados aqui, o valor de x e o valor de y, tá? Então, vamos lá. Quando o x é igual a zero, eu vou colocar o zero no lugar do x, tanto aqui quanto aqui. Então, vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3, certo? Então, vai dar 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, dá 0. Então, 0 menos 0, mais 3. Isso significa que o y vale 3. Então, qual foi o par ordenado que eu cheguei? O x é o 0, o y é o 3. Então, guarda essa resposta aqui uns minutinhos. Vamos terminar de preencher essa tabela. Então, vai dar. Quando o x for igual a 1, eu vou colocar o 1 no lugar do x. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. Então, 1 ao quadrado é igual a 1. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. E mais 3. O resultado desta conta dá 0. Então, qual é o par ordenado desta conta aqui? O x vale 1, o y vale 0. Agora, vamos fazer o mesmo para o x igual a 2. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Com mais 3, o resultado vai dar menos 1. Então, quem vai ser o par ordenado? X igual a menos 2, y igual a menos... x igual a 2, desculpa, e y igual a menos 1. Fazendo a mesma conta agora, só que para o 3. 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Menos 4 vezes 3 igual a menos 12. Com mais 3 vai ser igual a 0. Então, eu encontrei o x igual a 3, o y igual a 0.
E agora, para finalizar a nossa tabela, 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 3. 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Mais 16 com menos 16 dá 0. Com 3 que tem aqui, a resposta vai ser 3. Então, o par ordenado vai ser x igual a 4, y igual a 3, tá? Então, o primeiro passo para resolvermos, para construirmos essa função, o gráfico dessa função, já foi dado. Então, o primeiro passo, que era completar a tabela, já fizemos. Agora, vamos para o próximo passo, o segundo passo. O segundo passo é encontrar os zeros ou as raízes da função. Então, para a gente encontrar os zeros ou as raízes, primeiro a gente vai substituir, a gente vai trocar. No lugar do y, que é a variável dependente que nós estamos, do y ou do f de x, a gente vai tirar o y ou o f de x e vamos colocar o zero. Pro que zero? O número zero. Então, vai ficar assim, ó. A função era y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Ô, Pro, e se fosse f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3? Independente, gente, nós vamos trocar ou o y ou o f de x, porque eles são a mesma coisa, eles representam a mesma coisa, tá? Nós vamos trocar o y pelo número zero. E aí, olha o que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar uma equação de segundo grau. Lembra que a equação de segundo grau tem que ter sempre uma incógnita ao quadrado, mais uma incógnita sozinha, mais um número que não multiplica incógnita nenhuma. Então, a gente chegou numa equação de segundo grau. E agora a gente vai calcular a fórmula de Bhaskara para encontrar o x1 e o x2 dessa equação de segundo grau, tá? Então, olha, prestando atenção, eu vou tirar o y e vou colocar o zero. E aí eu vou só arrumar, deixando todos os números do lado de cá e o zero do lado de cá. Eu só inverti o lado dos dois, tá? Eu tinha zero igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, que é o mesmo que x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a zero. Tanto eu posso dizer, por exemplo, na tabuada, 2 vezes 3, quanto 3 vezes 2. Aqui é a mesma ideia. Eu só troquei o lado dos dois, só para ficar com a cara da equação de segundo grau que eu conheço, tá? Bom, então, para resolver a fórmula de Bhaskara, a gente tem que começar encontrando os valores de A, B e C. Então, o A vale 1, o B vale menos 4, o C vale 3. Primeira parte da fórmula de Bhaskara é colocar na fórmula do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, a fórmula do delta é o B ao quadrado fica menos 4 ao quadrado. Aí, o menos 4 da fórmula vezes o A vale 1, o C vale 3. Agora, a gente vai multiplicar isso aqui tudo primeiro. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 1 vezes 3 dá menos 12. Finalizando a parte do delta, 16 menos 12 dá 4. Pronto, finalizamos a primeira parte da fórmula de Bhaskara. Agora vamos para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é a parte do x.
x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, na parte do x, vai ficar x é igual a menos, que é da fórmula, o b vale menos 4. Então, menos 4 mais ou menos raiz de 4, dividido por 2 vezes 1, que é o valor do a. Então, x é igual sinais iguais fica mais 4, mais ou menos 2, que é a raiz de 4, tudo isso dividido por 2, porque 2 vezes 1 dá 2. Agora, separando em x1 e x2, ou x uma linha e x duas linhas. O x1 vai ficar 4 mais 2 dividido por 2. O x2 vai ficar 4 menos 2 dividido por 2. Resolvendo essa parte aqui, então, 4 mais 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, o primeiro valor de x é 3. E o segundo valor de x? 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, nós acabamos de encontrar os zeros ou as raízes dessa função. Quais são os zeros ou as raízes? É o 3 e é o 1. Ô, Pro, mas o que significa isso? Significa que no gráfico da função quadrática que a gente vai fazer agora, a parábola, ela corta o eixo x tanto no 3 quanto no 1, tá? Então, vocês vão ver que no eixo x, eu vou ter que colocar uma bolinha em cima do 3 e uma bolinha em cima do 1. Então, nós vamos construir o gráfico agora. Vamos lá. O terceiro passo, encontrar todos os pontos no gráfico cartesiano. Então, vamos lá. Quais pontos a gente vai colocar? Então, primeiro, a gente vai colocar os dois valores dos zeros ou raízes que a gente acabou de encontrar, que é o x igual a 1 e o x igual a 3, e mais os pontos da tabela que nós encontramos. Então, é 0 e 3, 1 e 0, 2 e menos 1, 3 e 0 e 4 e 3. Então, primeiro, constrói o plano cartesiano. Ô, Pro, você construiu o plano só na parte positiva, não tem problema? Não, vocês vão olhar aqui, ó, quais valores vocês precisam. Eu vou precisar nessa tabela só do y igual a menos 1. Os outros valores, nenhum eu preciso de negativo. Então, eu não preciso colocar os números negativos, tá? As minhas raízes também deram valores positivos, então eu só faço a parte do gráfico que eu vou precisar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que pôr um ponto no x igual a 1 e no x igual a 3. Então, ó, pus um ponto no x igual a 1 e no x igual a 3. Por quê? Esses dois pontos aqui são os zeros ou as raízes da minha parábola, tá? Então, esses dois pontos aqui é o que a gente chama de zeros ou raízes. A gente começa colocando eles. Agora, vamos para o próximo ponto. O x é 0, o y é 3. x0, y3, o ponto vai ficar exatamente aqui. Então, nós temos esse ponto aqui, que é o x igual a 2 e o y igual a menos 1, e esse ponto aqui, que é o x igual a 4, o y igual a 3.
Ô, Pro, e esse ponto aqui, ó, 3 e 0? Ele é exatamente igual àquele que a gente já tinha colocado, que é a raiz. E aí, não coloca? Não, porque você já colocou ele aqui. Então, não precisa colocar de novo, tá bom? E é agora que vem aquela parte da mão livre. O que significa a mão livre? Você vai pegar seu lápis e você vai ter que ligar esses 5 pontos que você fez fazendo um U, tá? Ô, Pro, eu não posso pegar a régua e ligar esse ponto nesse, esse ponto nesse, esse aqui e esse aqui? Não, você não pode fazer essa ligação com a régua. Com a régua fica errado. A parábola, ela é sempre num formato de U. Então, vocês precisam fazer esse formato exatamente como ele tem que ser, que no caso é assim, tá bom? A linha passa por todos os pontos, formando um U certinho, tá bom? Bom, já completamos 3 passos, só falta um passo agora, que é determinar a concavidade da parábola. Então, o que é a concavidade? A concavidade seria esse buraco aqui, ó, esse vazio. Esse vazio, ele está voltado para que lado? Para cima ou para baixo? Para baixo, o U ficaria assim, ó, de ponta cabeça. Então, todas as vezes que o U estiver para cima, é concavidade para cima que a gente chama. E quando o U estiver assim, ó, para baixo, é a concavidade para baixo, tá? Então, é esse buraco aqui, ó, tá virado para cima, ou se fosse assim, o buraco estaria virado para baixo, tá? Só para decorar melhor. Mas o nome disso é concavidade, tá bom? Bom, então terminamos o nosso gráfico da primeira função que nós estamos fazendo. O Pro tem que fazer tudo isso para construir um gráfico. Exatamente, tudo isso para construir um gráfico, ok? Então, vamos fazer mais alguns exemplos para vocês entenderem direitinho. Exemplo 2. Construa o gráfico da função y igual a menos, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses ao quadrado, sendo a função de reais para reais, tá? Então, vamos ver o primeiro passo. Completar a tabela dos pares ordenados. Então, nós vamos começar escolhendo 5 pontos, 5 valores para serem os valores de x, tá? Então, eu vou escolher aqui, ó, começar com o menos 1. O que eu vou fazer com esse menos 1 mesmo? Eu vou colocar no lugar do x esse menos 1 e vou encontrar qual é o valor do y, tá? Bom, eu posso escolher qualquer valor para colocar aqui? Sim, eu comecei escolhendo menos 1. Se você quiser ir menos 2, menos 1, 0, 1, 2, tudo bem. Então, eu comecei agora com o menos 1. Vou escolher o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Dessa vez eu quis escolher assim, só para mudar e mostrar para vocês que a gente pode escolher qualquer 5 valores aqui, tá bom? O que for mais fácil para vocês. Bom, então vamos fazer a primeira continha. Lembrando de colocar esse valor aqui sempre no lugar do x.
resolve essa continha inteira e encontra que o valor do y é o menos 9, tá bom? Ô, Pro, por que menos 9? Porque a gente tem que fazer a conta assim, ó. Eu devo 1 e eu devo 2. Eu primeiro vou resolver o que está dentro do colchete. Se eu devo 1 e eu devo 2, eu estou devendo 3 aqui. Agora eu vou resolver a potência, então vai ficar menos 3 elevado ao quadrado. Por enquanto, eu tenho que esquecer esse menos aqui de fora. Tenho que resolver só aqui dentro primeiro. Menos 3 elevado ao quadrado dá mais 9. O problema é que deu mais 9, só que eu tenho um menos aqui na frente de tudo. Então, o que vai acontecer com esse mais 9 que deu? Ele vai virar menos 9, tá? Bom, com o zero nós vamos fazer a mesma coisa. 0 menos 2, faz essa conta. O resultado que der, eleva ao quadrado. O resultado que der, muda o sinal, porque tinha esse menos aqui na frente, que vai dar menos 4. O mesmo a gente vai fazer com o 1. Resolve o que está dentro do parênteses, o resultado eleva ao quadrado, e aí o resultado que der da potência muda inverte o sinal, que vai dar menos 1. Agora, o mesmo a gente vai fazer com o 2. E assim a gente vai fazer com todos os números que a gente escolheu e vamos completando esta tabela até conseguirmos finalizar a tabela inteira. Então, pronto, finalizamos. Resolvemos todos os valores de y, certo? Agora, nós temos que os pares são x igual a menos 1 e y igual a menos 9. X igual a 0 e y igual a menos 4. X igual a 1 e y igual a menos 1. X igual a 2, y igual a 0. X igual a 3, y igual a menos 1. Então, o primeiro passo, que era completar a tabela, nós já completamos. Quais são os pares ordenados que saíram dessa tabela? Esses aqui, ó, tá? Então, esses são os pares ordenados desta função. Primeiro passo nós já cumprimos. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é encontrar os zeros ou as raízes da função. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é a distributiva daquela função. Porque se vocês repararam, ela não está com essa cara aqui. Antes da gente chegar nisso aqui, a gente vai precisar fazer a distributiva daquela função lá em cima, tá? Então, tem que fazer a distributiva e aí nós vamos chegar nisso aqui arrumado, ó. Ô, Pro, mas por que tem que fazer a distributiva? Porque lembra, qual é a cara da equação de segundo grau? A cara da equação de segundo grau não é com parênteses. Se nós temos parênteses na equação de segundo grau, a gente precisa primeiro arrumar, antes de começar a resolver. Então, automaticamente, o que acontece com o nosso exercício? Ele fica assim, tá? Depois que a gente arrumou, ele fica assim, certo? Bom, então, continuando. Depois que eu troquei o y pelo zero, arrumei a minha equação, deixando ela com uma cara de equação, mesma equação de segundo grau, aí eu vou resolver o Bhaskara, tá? Então, o valor de A é o menos 1, o valor de B é o 4, o valor de C é o menos 4. Então, vamos lá. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual 4 ao quadrado
menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Qual é o valor do delta, então? 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4 vai dar menos 16. Então, o delta vai dar 0. Continuando a conta. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, vai ficar menos 4, porque 4 é o valor do b, mais ou menos raiz de 0, dividido por 2 vezes menos 1. Então, x é igual a menos 4 mais ou menos 0, dividido por menos 2. Bom, agora a gente tem que encontrar o valor de x1 e o valor de x2. Resolvendo essa conta, eu vou ter menos 4 mais 0 dividido por menos 2 e menos 4 menos 0 dividido por menos 2. Então, aqui vai ficar menos 4 dividido por menos 2, que é igual a 2, porque sinais iguais dá mais. E aqui embaixo, menos 4 dividido por menos 2, que é igual a 2. Então, reparem, a resposta dessa equação, os zeros ou raízes dessa função aqui, deu um resultado só. Isso significa que eu vou ter um encontro só dessa função com o eixo x. Ô, Pro, então não tem que colocar no gráfico? Tem, nós vamos começar colocando esse resultado aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, terceiro passo, encontrar todos os pontos no gráfico cartesiano. Então, vai ficar. Eu coloquei o gráfico cartesiano aqui, coloquei todos os pontos que estavam na minha tabela. Então, o menos 1 e o menos 9, o 0 e o menos 4, o 1 e o menos 1, o 2 e o 0, o 3 e o menos 1. Marquei todos os pontinhos aqui. Ô, Pro, e os zeros ou raízes, você marcou também? Sim, olha ele aqui, ó, o 2. O resultado dos zeros ou raízes deu 2. Então, ele se encontra aqui sim. E aí, finalmente, a gente passa a parábola. Cuidado com esse desenho aqui, tá bom? Na hora de desenhar, ele tem que ficar igualzinho de um lado e do outro, ó, tá bom? Bom, qual é o quarto passo, então? O quarto passo é definir a concavidade da parábola. Como que a gente define a concavidade da parábola? A parábola tem a concavidade para baixo. É só a gente olhar no gráfico e ver como está esta parábola. Ó, ela está virada para baixo, tá bom? Bom, então mais um exemplo agora. Exemplo 3. Construa o gráfico da função f de x é igual x ao quadrado menos 2x mais 3, sendo a função de reais em reais. Então, vamos lá. Primeiro passo, como sempre, completar a tabela dos pares ordenados. Então, para completar a tabela dos pares ordenados, o que a gente tem que fazer? Construir uma tabelinha. Escolhemos alguns valores para x. Nessa tabela aqui, ó, eu já peguei mais valores do que o normal, peguei 7 valores, tá? Por que isso, Pro? Porque eu já sei que eu vou precisar de mais valores. Esse exercício ele é um pouquinho mais difícil, o desenho da parábola. Por isso que eu falei para vocês lá no começo. Tentem sempre pegar o maior número de pontos possível. Vocês perdem um tempinho fazendo conta aqui na tabela, mas ganham esse tempo na hora de construir o gráfico, porque já está pronto.
É bem melhor do que começar a construir o gráfico e ver que tem que vir fazer mais contas na sua tabela, tá? Bom, então eu escolhi do menos 2 até o 4. Agora vamos fazer a conta, sempre trocando o número pelo valor de x e encontrando o valor do y. Então, ó, muito cuidado nesse exemplo aqui. Vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 e mais 3. Tem que lembrar de fazer sempre a multiplicação primeiro, então pode fazer a potência, a multiplicação e somar com esse valor. Então, quando o x for menos 2, o y vai dar 11. Quando o x for menos 1, o y vai dar 6. Quando o x for 0, o y vai ser igual a 3, tá? Quando o x for 1, o y vai ser igual a 2. Quando o x for o 2, trocando os valores, o y vai ser igual ao 3. Nossa, Pro, mas está repetindo. Não tem problema, tá certo, tá? Quando o x for igual ao 3, o y vai ser igual a 6. E quando finalmente o x for igual a 4, substituindo os valores, a gente vai chegar no y igual a 11. Bom, preenchemos a tabela inteira e chegamos nos pares ordenados igual a menos 2 e 11, menos 1 e 6, 0 e 3, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 6, 4 e 11, tá bom? Então, esses foram os pares ordenados que nós chegamos. Agora, então, finalmente, vamos para o segundo passo da nossa da construção do gráfico, que é encontrar os zeros ou as raízes da função. Então, no segundo passo, a gente vai pegar a equação, a função do jeito que ela é, e vamos trocar o f de x ou o y pelo zero. Então, chegaremos na equação x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a zero. E agora é só fazer fórmula de Bhaskara, normal. Então, a fórmula de Bhaskara. A igual a 1, B igual a menos 2, C igual a 3. Então, vai ficar a fórmula do delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Encontrando o valor do delta, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1 vezes 3 dá menos 12. Quanto dá esse delta mesmo? Dá negativo. Ô, Pro, e agora? Se é uma função e o delta der negativo, a gente não consegue continuar a conta para encontrar os zeros ou raízes. O que significa isso, então? Simples. Significa que a nossa conta acaba por aqui e essa função ela não tem zeros ou raízes. Ou seja, a parábola ela não vai encostar no eixo x. Ela vai ficar ou inteirinha para baixo do eixo x ou inteira para cima do eixo x. Ela não vai atravessar o eixo x em lugar nenhum. Então, a gente vai ver como fica isso agora montando o gráfico. Então, na montagem do gráfico agora, a gente não vai começar colocando os zeros ou raízes. A gente vai colocar só os pontos que nós encontramos lá na tabela, tá? Então, vamos ver como fica. Terceiro passo, então, construir
o gráfico. Então, eu tenho essa tabela aqui e eu vou construir o gráfico colocando somente esses pontos aqui, que é o que eu encontrei na tabela, porque dessa vez eu não tenho nenhum zero ou raiz para colocar no meu gráfico. Então, eu fiz o plano cartesiano e coloquei todos esses pontos aqui que eu havia encontrado, ó. Agora, o que eu preciso fazer? Só passar a parábola aqui em volta, ligando todos esses pontos, que vai ficar assim. Reparem, a minha parábola, ela não chegou nem perto do eixo X. Ou seja, ela não encostou e nem atravessou o eixo X. É por isso que essa parábola aqui, esse gráfico que nós estamos trabalhando, ele não tem zeros ou raízes. E foi por isso que eu falei para vocês lá no começo que eu ia escolher 7 pontos. Porque eu já sabia que não tinha nem zero e nem raiz. Como vocês não têm ainda essa experiência e não tem como saber se vai ter zeros ou raízes, então o que eu sugiro? Qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que vocês sempre escolham 7 pontos, tá? Excesso de pontos nunca vai fazer mal. Ruim é se você escolher poucos e não conseguir desenhar a parábola inteira. Ela não pode ficar só pela metade, por exemplo. Constrói 5 pontos e faz ela pela metade. Não pode. Vocês têm que saber exatamente onde ela faz a volta, onde ela começa a subir novamente, tá? Bom, quarto passo, definir a concavidade da parábola, então. Essa parábola aqui tem a concavidade para cima. A concavidade dela está para cima, tá bom? Exemplo 4. Então, dada uma função de reais para reais, tá o quê? A lei de formação agora é y é igual a f de x, que é igual. Então, ó, essa nomenclatura aqui nada mais é do que tanto y quanto f de x valem a mesma coisa. E qual é a regra dessa função? Menos x ao quadrado mais 2x menos 3, tá? Então, vamos lá ver como fica o gráfico dessa função aqui. Então, primeiro passo, completar a tabela. Então, eu coloquei aqui a lei de formação, eu escolhi 5 pontos dessa vez. Eu vou fazer os cálculos, encontrar quem é o y e encontrar qual é o par ordenado. Então, vai ficar, quando o x valer menos 1, o y vai valer menos 6. E o par ordenado vai ser menos 1 e menos 6. Quando o x valer 0, o y valerá menos 3, formando o par ordenado 0 e menos 3. Quando x valer 1, o y vai valer menos 2, formando o par ordenado 1 e menos 2. Quando o x valer menos 2, o y valerá menos 3, formando o ponto 2 e menos 3. E por último, quando o x valer 3, o nosso y vai valer menos 6, formando o par ordenado 3 e menos 6, tá? Bom, já temos a tabela construída, agora vamos para o segundo passo. Segundo passo, encontrar os zeros ou raízes. Então, a gente vai pegar a função e vamos trocar o f de x pelo zero, ficando com a equação
assim. Agora, vamos ter que resolver por fórmula de Bhaskara. Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3. O delta, então, vai ser igual a 4 menos 12, que é igual a menos 8. Resultando novamente num delta negativo. Isso significa que a minha função vai ser uma função que não vai encostar no eixo x, tá? A parábola não vai encontrar o eixo x. Então, vamos construir o gráfico para ver como fica. Então, construir o plano cartesiano e colocar os pontos. Terceiro passo, encontrar todos os pontos no gráfico cartesiano. Então, os pontos que nós descobrimos na tabela foram esses. Serão esses que a gente vai precisar usar, porque os zeros ou raízes não tem. Então, vamos lá. Eu construí o gráfico, coloquei todos os pontos que estão na minha tabela e construí a parábola. E olha o que aconteceu com a parábola desta vez. O eixo x está aqui, a parábola ficou inteira na parte de baixo. Ela não encontrou e nem atravessou o eixo x, exatamente como a fórmula de Bhaskara mostrou para a gente que aconteceria, tá? Então, nós fizemos vários estilos de gráfico, várias possibilidades, várias coisas que podem acontecer. Esse foi o último exemplo deles. Agora é a vez de vocês pegar a lista de exercícios e tentar construir o gráfico exatamente como nós fizemos, tá? Sem esquecer, claro, do quarto passo também. Então, qual é o quarto passo? Definir a concavidade. No caso deste gráfico, a concavidade da parábola ficou para baixo, tá? Bom, então agora sim, a vez de vocês pegarem os exercícios, caprichem. Para construir o gráfico de uma função não é rápido, demora, é trabalhoso, tá? Mas vão devagarzinho que vocês vão conseguir construir o gráfico da função inteira, ok? Beijos e até a próxima aula!